Olá, tudo bem? Vamos ver quem vai entrar para nossa live. Nós vamos falar hoje sobre autoestima. E antes de chamar a psicóloga Fabiana, eu quero falar assim algo rapidinho, né? Como eu postei lá nos stories, postei no feed, que eu ia falar um pouco sobre mim, né? O que acontece? Meu nome é Lucília. Algumas pessoas, primeiro eu quero agradecer aos 2K, né? Essa semana a gente atingiu os 2K. E meu nome é Lucília Sites. Tem gente perguntando, mas por que Sites? Sites significa Santos. Na verdade é mania de pobre, né, gente? Lucília Santos. E eu adaptei esse nome Sites. Quero primeiro mostrar minha blusinha, ó. Vocês veem que eu sempre coloco aí blusinha de look de brechó. Essa blusinha com coraçãozinho branquinho, linda. Porque eu tenho a mania de combinar, né, a blusa com a sombra, que vocês já sabem. Ela veio do brechó Nada Light. É um brechó só peças plus size. Eu vou ficar acompanhando, na verdade, vou mostrar aqui pra vocês, olha. Além de eu nascer sem sobrancelha, gente, eu tenho miopia. Então, às vezes, eu vou precisar desse óculosinhos pra falar com vocês. A minha filha vai estar acompanhando pra ver quem tá online, né? Quero agradecer a todo mundo que já tá entrando aqui, que eu já tô percebendo, né? Quero mandar um beijo pra todo mundo. Didilme Gmail, que acho que é o Lupe, né? Que está sempre me acompanhando aí. Quero mandar um beijo para você. A minha filha vai falando quem tá entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live. Como eu falei, meu nome é Lucília. Eu tenho 38 anos, quase 40. E eu decidi falar sobre esse tema porque foi algo que marcou a minha adolescência e a minha infância. Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre isso. Que eu cresci achando que eu era feia, né? No vídeo, quem assistiu, dá pra ver no vídeo que eu falei muito sobre isso. Na minha época da juventude, da adolescência, eu passei, hoje se diz bullying, né? Então eu passei por algumas coisas na época da escola. Eu sempre tive olho claro, vou mostrar pra vocês, ó, o tamanho dos olhos da pessoa, tá vendo? Quero mandar um beijo pra Késia. Mandar um beijo pra Fernandinha. Fernandinha também adora brechó, né, Fê? Andressa acabou de entrar. Minha irmã, um beijo. Vou mostrar aqui a minha caixinha pra minha irmã. Cadê a caixinha rosa? Minha irmã Esté também tá aqui. Vai aparecer até na live. Essa caixinha, gente, pra minha irmã que me deu pro meu cantinho de maquiagem. Então, eu cresci no meio das minhas amigas, onde eu só era destacada pelos meus olhos. No vídeo eu coloquei que eu cresci achando que eu era a feia de olhos bonitos, porque eu nasci com o olho claro, né? Então, assim, eu cresci convicta que eu era feia. No meu vídeo eu falava que eu cresci, eu olhava para as minhas amigas, eu queria ser igual a elas, porque eu achava que elas eram bonitas e eu não era. E então, eu cresci achando que eu era feia. E quando eu fui descobrir tudo isso, foi quando eu conheci uma professora. A minha infância e minha adolescência eu passei no interior de Goiás, na cidade que, inclusive, se alguém estiver aqui entrando, quero mandar um beijo enorme para Divinópolis de Goiás, que foi onde eu fui criada. Então, quando eu estava no período da escola, eu conheci algumas meninas que achavam que eu era feia, algumas meninas que tentavam fazer amizade comigo só porque eu era inteligente, né? Que eu sempre me destaquei na escola. Então, eu cresci achando isso. Saí do interior e vim para Brasília, que é onde eu moro. Para quem não sabe, eu moro em Brasília, Distrito Federal. Então, quando eu mudei para cá, eu fui estudar numa escola chamada Centro Educacional 7, que inclusive é onde conheci meu esposo. Ele tá aqui do meu lado. Ele não quer aparecer, porque eu falei para ele, você tem que aparecer para eu mostrar tudo que ele fez. Gente, essa iluminação aqui tá perfeita, porque foi ele que fez. Lá nessa escola eu conheci o meu esposo e eu conheci uma professora que nunca mais eu encontrei ela, o nome dela é Rosânia. Era uma professora de português. E essa professora, ela tinha assim algo comigo que me chamava a atenção. Então assim, ela um dia olhou pra mim e falou assim pra mim, Lucília, além de você ser inteligente, você é tão boa em português, você é muito linda. E eu falei assim, eu não sou linda. As minhas amigas me falaram que eu não era bonita. Então eu conheci essa professora e eu comecei a olhar pra dentro de mim mesma e eu fui reconhecer a pessoa bonita que eu sou. Meu marido tá aqui do lado, ele vai ouvir o que eu vou falar agora. Quando eu descobri que eu era linda e maravilhosa, eu já tava quase casando com ele, nem aproveitei nada, né, gente? Então é isso aí. Meu esposo não quer aparecer, vem aqui, amor, rapidinho.
Ele não quer aparecer. O Cristiano foi ele que criou todo esse espaço para a gente fazer nossas lives. Então, vocês já perceberam que eu falo demais, né? Então, vamos para o assunto que interessa. Só resumindo, então eu cresci achando que eu era feia, eu cresci achando que eu era bonita de olhos claros, me destacava por conta disso. E depois que eu conheci essa professora, ela me mostrou que eu poderia ser bonita, né? Eu tinha alguns traumas com os meus cabelos, não gostava dos meus cabelos. Hoje eu tenho alguns cabelos, vocês podem ver, cada dia eu tô com um chanelzinho. Hoje eu escolhi essa loira, que vocês viram lá no dia que eu pintei ela de ruiva, eu já pintei de rosa, e ela voltou ao natural, que é essa aqui. Então, depois que eu conheci essa professora, eu despertei para a vida. E eu comecei a me olhar no espelho, me achar bonita. E hoje, eu sempre falo que qualquer pessoa que falar que eu sou feia, eu não acredito mais, porque eu me acho bonita, né? Me acho linda, maravilhosa, tanto por dentro, tanto por fora. E uma das pessoas que me incentivou a estar fazendo esse canal o Instagram, porque o Instagram é um Instagram pessoal. E essa minha amiga, que é psicóloga, que vai estar junto com a gente, ela começou a me mostrar que eu poderia ir mais além. Ela falou assim, olha, se você... Deixa eu arrumar, ajeitar aqui o cílio, gente, tá caindo. Ela me disse o seguinte, inclusive eu pedi para ela me mandar o print dessa conversa que eu tive com ela. Ela me disse assim, você pode ir até a lua se você quiser. E foi quando eu criei esse perfil no Instagram, né? Comecei a postar as minhas fotos, que eu gosto mesmo de andar maquiada, puro reboco, que vocês já sabem aí. E também eu adquiri algumas habilidades para moda, para montar alguns looks, que é o que vocês têm acompanhado lá no nosso brechó. Então, o tema da nossa live de hoje é reconstruindo a sua autoestima. Algumas perguntas nós vamos responder aqui, então você pode mandar algumas perguntas que o que der tempo a gente vai responder vocês, tá? Eu vou precisar colocar o óculos aqui algumas vezes, como eu falei para vocês, para eu poder chamar ela. Olha, gente, meu óculos tem 13 graus, tá vendo? Então, vamos lá. Fabiana Estela. Inclusive, gente, ela é uma amiga minha. Ela tem que atender, né, gente? Aguardando Fabiana Estela. Ela é uma amiga pessoal minha, mas também ela é uma psicóloga. Oi! Oi! Ei, como é que você tá? A Fabiana tá falando de Goiás, Aparecida de Goiânia. É, ela é uma amiga minha pessoal, ó. Amo demais, ela sabe. E ela é uma profissional excelente na área de psicologia. E o Cristiano tá aqui dizendo que você é fã dele, viu, Fabiana? Só mesmo. Então, eu queria deixar aqui frisar também que a Fabiana está fazendo atendimento online nessa quarentena. Por quê? Nessa quarentena tem muitas pessoas que estão desenvolvendo problemas psicológicos, fora as que já têm e acentuou ainda mais, não é verdade, Fabiana? É verdade, com Então, ela está certeza. atendendo online. Eu vou colocar aqui depois nos stories o contato da Fabiana. Também tem um perfil dela, né? Fabi, eu Sim. selecionei aqui o que eu ia te perguntar, né? O Cristiano também disse que quer fazer algumas perguntas, depois ele vai fazer. E a primeira pergunta, que foi algumas que a gente selecionou aqui, a primeira é o seguinte: é, psicologicamente falando, você que é um profissional da área, quais os principais, eu não vou dizer sintoma, como que a gente pode identificar que uma pessoa ela está com autoestima baixa, ou seja, ela não tem uma autoestima elevada? Você, como psicóloga, como é que a gente consegue identificar? Por quê? Eu estava falando com meu esposo, gente, que tem pessoas como eu passei a vida acreditando que era normal me sentir inferior em relação às minhas amigas. Eu achava que era normal, que eu nasci feia, morrer feia. Então, tem pessoas que podem estar com a autoestima baixa e muitas vezes nem sabe identificar. Então, a Fabiana vai falar agora para a gente, psicologicamente falando, como que a gente consegue identificar uma pessoa que tem a autoestima baixa? Então, tem várias coisas que podem ser caracterizadas, né? Que a gente pode apontar como características de uma baixa autoestima. Só que, Uhum. vamos colocar assim as principais. E eu vou aproveitar e pegar um gancho sobre o que você falou. Que você colocou que te chamavam de feia, e quando alguém te chamou de bonita, você não Bonita. aceitou. E Não. quando te falaram que você era bonita, você não aceitou de primeira. Né? Então, essa é uma grande característica de quem tem uma baixa autoestima. Tem dificuldade de aceitar elogios. Né? Porque acha Sim. que o outro está mentindo. Não, você está mentindo. Não, você está querendo só me agradar. Ou não, o que você está querendo? Né? Geralmente alguém fala, nossa, você está tão bonita, você é tão legal, o que você está querendo? Né? Então, um dos principais sintomas não, né? Características
de uma pessoa que tem uma baixa autoestima é uma dificuldade em aceitar, porque ela mesma não aceita as suas qualidades. Então, quando uma outra pessoa vê uma qualidade nela, ela não acredita. Ela não Sim, acredita e nem aceita. Pode achar que é falsidade, que é fingimento, que a pessoa está querendo alguma coisa em troca. Essa é uma. Né? Uma outra característica de uma baixa autoestima é fazer muitas comparações. A pessoa que vive se comparando. Né? Então, mas eu sou pobre. É por isso que eu não dou conta de crescer na vida. Ah, mas eu sou baixinha. Por isso que eu não posso ser isso ou ser aquilo. Ah, mas eu sou gordinha. Por isso que eu não posso. Eu sou feia. Eu me acho feia. Ah, meu cabelo. Ah, meu dente. Ai, né? Ai, minha família. Mas também você tem uma família maravilhosa. Se eu tivesse nascido na sua família, eu ia estar bem. Mas a minha família não presta. Né? Então, é a uhum, comparação. Sem ficar comparando os pontos negativos que tem nela e na vida dela com a de outra pessoa. É aquele ditado que a gente fala, né? Que a grama do vizinho é mais verde. Então, a gente costuma exatamente. achar que a vida do outro é bem melhor que a gente, que a nossa. E não é bem assim, né? Então, a comparação também faz muita parte desse universo da baixa autoestima, né? As generalizações também. Então, é muito característico de uma pessoa com baixa autoestima generalizar tudo, com base em uma experiência ruim ou algumas. Sim, Né? Então, sim. assim, acontece às vezes de uma pessoa namorar, por exemplo, uma moça, uma mulher namora com um cara que é bem cachorro. E daí depois ela vai namorar de novo e fica com medo. Termina com aquele cachorro e vai namorar de novo e fica com medo. Não, não vou namorar, não. Agora eu não vou namorar com mais ninguém, porque só aparece homem que não presta pra mim. Então Sim. ela acaba generalizando todos os outros homens, todos os outros possíveis relacionamentos com base naquele. Né? Ou vai fazer uma prova, uma entrevista de emprego e não consegue. É rejeitado na entrevista de emprego, não passa. Não, nunca vou conseguir trabalho. Eu vou ser um fracassado para sempre, porque não me aceitaram. Né? Então, essas são apenas algumas. Se eu fosse falar todas, você nem ia falar mais nada. Eu ia ficar aqui o dia inteiro falando. Porque a gente que está aí do outro lado, nós falamos mais que é o homem da cobra, essa é a verdade, né? É Então, verdade. assim, eu me lembro que quando essa professora começou ela começou a enaltecer as minhas qualidades, eu falo qualidades físicas, né? Ela começou a falar que eu tinha a pele bonita, que eu era bonita, e eu falava, eu senti exatamente isso que a Fabiana falou aí agora. Qual o interesse dessa pessoa em falar? E eu me lembro, como eu falei anteriormente, que as minhas amigas, elas se aproximavam de mim para fazer um trabalho, ou porque eu conseguia, eu me lembro que eu dava muita aula de reforço. Então, assim, eu sentia um certo interesse. Quando as pessoas falavam para mim, você é bonita, você é linda, você pode conquistar o que você quisesse, eu não conseguia acreditar, porque, na verdade, eu achava que eu nasci daquele jeito e ia continuar daquele jeito. Até que quando, na verdade, eu acho que eu comecei a inculcar na minha mente, que muita gente foi falando que eu podia, eu falei, não, então eu posso mesmo e vou lá. E eu me lembro disso, de ficar comparando com as minhas amigas. As minhas amigas têm um cabelo bonito, as minhas amigas têm dinheiro, né? Como eu falei, eu fui criada no interior e passei algumas dificuldades. Então, assim, eu me comparava muito com as pessoas e muitas vezes eu me via fazendo aquilo que as pessoas queriam, por exemplo, uma roupa, uma atitude, uma opinião em relação às coisas, porque eu queria que elas me aceitassem ali naquele meio delas. Né? Então, eu entendo que se você falou, porque eu agia dessa forma. Se alguém me elogiasse, eu falasse o contrário do que eu sentia, eu achava que ou a pessoa estava brincando com a minha cara, ou então eu coloquei, encuquei, como eu falei, essa expressão encuquei, que eu não era e ponto, né? Outra questão, gente, nós vamos ficar com esse negócio de tira óculos, bota óculos, porque ainda está dando muito reflexo, né? É, porque as pessoas, por exemplo, eu demorei alguns momentos para eu poder entender que eu poderia ser quem eu quisesse. Na sua opinião, por que algumas pessoas conseguem superar esses problemas de autoestima com facilidade e outras não? Na sua visão psicológica, Fabiana? Então, essa questão de superar problemas está muito relacionada à resiliência. Né? O que é resiliência? Resiliência é a capacidade da pessoa passar por problemas e conseguir lidar com eles de uma forma mais leve. Né? Então, é por isso Uhum. que, às vezes, as pessoas passam pela mesma situação, às vezes estão juntas em um mesmo acontecimento e uma se desespera, uma entra em estado de depressão, de pânico, e a outra consegue
lidar com as coisas, com aquela situação de uma forma mais firme, mais forte, vamos dizer assim. Isso é uma questão de resiliência, né? De saber lidar. E como que a pessoa consegue isso? Né? Ela consegue uma resiliência conhecendo a si mesma. Né? Então, eu tenho batido muito no ponto lá no meu trabalho, no meu perfil lá da psicologia, sobre a questão do autocuidado. Né? Como é importante o autocuidado. E o autocuidado, o autoconhecimento, está muito ligado com a autoestima. Porque se eu me amo, se eu me respeito, eu vou querer me conhecer, eu vou querer conhecer o que se passa dentro de mim, quais são os meus limites, né? Até onde eu consigo, até onde eu não consigo, e o que eu posso fazer para melhorar. Então, algumas pessoas têm essa capacidade, né, de lidar melhor com toda a situação pela resiliência, pela capacidade que ela desenvolveu. Isso tudo se desenvolve através da família. Tem famílias que são mais resilientes e passam isso para os filhos, né? Então, tem famílias que se cuidam melhor, que se respeitam mais e passa isso para os filhos. Os filhos vão crescendo, aprendendo a se amar, a amar o outro, a cuidarem de si, né, melhor. Ah, mas a minha família nunca me proporcionou isso. Nós não somos construídos só pela nossa família. A gente não vive trancado dentro de casa. Mesmo na quarentena, trancado dentro de casa, a gente tem televisão, a gente tem internet para ver as pessoas. Então, nós estamos em construção, né? Então, na escola, nós somos construídos, né? Nossa personalidade, nosso caráter. No trabalho, nosso caráter é formado. Então, por onde nós passamos, nós vamos adquirindo construções, né? E o autoconhecimento, se conhecer bem, conhecer bastante as emoções. Mas por que eu me sinto tão mal? Por que eu não gosto de mim? Por que eu sinto essa angústia? E ir atrás de saber por que tudo isso se passa dentro, isso ajuda muito a pessoa com a autoestima dela. Então, algumas pessoas conseguem superar mais facilmente pela capacidade que elas têm de olharem para dentro de si, né? E aquelas que não têm essa capacidade, isso é completamente possível de ser desenvolvido através de uma psicoterapia, através de bons amigos, através de boas pessoas ao lado. A gente costuma, eu vou dizer a expressão julgar, né? Mas fulano, ele perdeu o pai, ou ele conseguiu se superar, né? E outras pessoas não conseguem. A próxima pergunta que eu vou falar tem a ver com o que eu vou dizer agora. A gente, para quem está assistindo, como eu falei no início, a Fabiana é uma amiga pessoal minha. Então, às vezes, eu tiro uma casquinha dela, né? Eu fico mandando mensagem de madrugada para ela e começo a compartilhar coisas. E eu me lembro uma vez que, quando você morava aqui em Brasília ainda, eu estava na sua casa e eu comecei a falar algumas coisas, não sei se você se lembra disso. E você me falou em relação a procurar uma ajuda profissional, você lembra disso? E aí eu falei, se eu já sou muito bem resolvida, eu acho que eu não preciso procurar uma ajuda profissional. E aí você foi embora, né? Inclusive, gente, vocês viram lá no Facebook, postei que nesse dia eu chorei tanto o dia que a Fabiana foi embora, mas eu já nem lembro mais dela, entendeu? Eu só fiz essa live agora porque ela é uma profissional, brincadeira, gente. E você foi embora, e eu comecei a pensar nas coisas que você me falou em relação a procurar uma ajuda profissional. E eu me lembro que eu procurei. Para quem não sabe, gente, em todos os centros de saúde tem atendimento gratuito de psicologia e psiquiatria. Por quê? Algumas pessoas, elas têm o desenvolvimento de raciocinar uma perda, de raciocinar uma falta de elogio, uma palavra que a pessoa falou para você. Tem pessoas que absorvem numa boa. A pessoa fala assim, eu me lembro que quando eu era adolescente, por causa de um comentário, eu voltei para casa, tirei toda a minha roupa, porque a pessoa falou que minha roupa não estava legal. Hoje, gente, vocês já viram, né? Eu boto foto até de biquíni. Uma coisa, a primeira vez que eu fui em um clube, eu não usei biquíni. E quem acompanha o meu feed vê que eu coloco até foto de biquíni, a gordinha de biquíni, né? Mas eu passei por um processo para entender essas coisas. Tem pessoas que vai passar por isso numa boa, tem outras pessoas que não vai. E eu acho que é importante para nós, como mulheres, como eu também falei com você pelo Zap, tem mulheres que elas têm dificuldade de elogiar a outra, que era o que acontecia comigo. As minhas amigas, eu acho que no fundo elas viam a minha beleza, tanto exterior como interior, mas elas não enalteceram, elas não falavam. Tem mulheres que têm essa dificuldade de elogiar uma outra, de você ver que uma amiga sua, ou uma mulher próxima,
tá bem vestida, tá bem bonita, tá bem arrumada, e ainda assim eu não consigo elogiar essa pessoa. Psicologicamente falando, eu não sei o que é, qual seria a característica desse tipo de pessoa. Então, tem pessoas que vai desenvolver numa boa. Outras pessoas, como eu, demorei anos. Eu já estava ficando velha já. Foi quando eu casei com meu esposo. E eu comecei, na época que eu conheci esse professor, eu estava namorando com meu esposo. Ou seja, eu passei a minha infância, a minha adolescência, como eu falei para você semana passada, eu deixei de viver muitas coisas, né? Agora eu tô tendo que viver depois de velha, tem coisas que não me captam por causa da minha idade, né? E eu poderia ter aproveitado outras coisas quando eu era mais jovem, se eu tivesse colocado na minha mente, não, realmente eu posso ser quem eu quiser, com cabelo, sem cabelo, careca, né? Então tem pessoas que vai desenvolver, não. Então o que eu queria perguntar para você é em relação a quando eu devo procurar uma ajuda profissional. Porque, como eu falei anteriormente, gente, tem ajuda, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem terapias que ajudam nisso. E eu fiquei, na época, muito travada. Eu achava o seguinte, a expressão que eu sempre uso, isso é coisa de doido, isso é coisa de perturbado. Então, assim, eu passei a minha juventude, vou dizer, quase metade da minha vida com esses problemas. E eu só fui procurar ajuda depois que eu já estava adulta. Então, quando uma pessoa deve procurar uma ajuda profissional, ou seja, um terapeuta, um psicólogo, que é a sua especialidade, para que ela venha reconstruir, venha desenvolver uma autoestima elevada? Então, uma ajuda psicológica ela é indicada quando começa a fazer mal para a pessoa em afetar as áreas da vida dela. Então, assim, quando a autoestima dela está tão baixa que isso já impede, atrapalha as relações dela com as outras pessoas, as relações no trabalho, ela não quer ir ao trabalho, ela tem pavor de trabalhar porque sabe que ali vai sofrer, né, zoação, bullying, o nome que quer que seja que queira dar hoje em dia, né? Ou na escola, quando a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, né, fica com medo de ir àqueles lugares por medo do que as pessoas vão falar, por medo das críticas. Quando isso afeta a relação dele mesmo, né, da pessoa com ela mesma. Então, se a pessoa tem pessoas que não gostam de se olhar no espelho, porque tem vergonha de si mesmas. Então, algumas pessoas enfrentam esse tipo de coisas, né? Então, quando começa a afetar todas as áreas da vida da pessoa, até na família, né? Então, por ser família, a gente acha que a gente tem o direito de falar o que quiser um para o outro, né? Mas a gente não tem noção do quanto que palavras simples fazem uma diferença enorme, principalmente nas mulheres, porque as mulheres têm uma característica diferente do homem, que é de guardar as coisas. Então, por mais que se perdoe, é uma característica feminina de ficar com aquilo sendo remoído, mesmo que tenha o perdão, mas se lá na frente aquilo se repete, ela já soma aquilo que aconteceu anteriormente no caderninho dela lá, né? No caderno negro. Sim. Então, O caderninho que você fica botando lá sempre, várias vezes, né? Então, assim, quando começa a afetar a relação, a visão da pessoa sobre ela mesma, né? Ela começa a se sentir inferior, né? Então, não inferior apenas em relação à estética, porque a gente tem uma ideia muito errada sobre a autoestima. Numa forma geral, quando a gente fala de autoestima, a gente já pensa em externo, né? Em coisa externa. Por que ela está com a baixa autoestima? Né? Ela está se achando feia, magra, gorda, descabelada, né? Então, não, a autoestima também está ligada tanto à questão externa, mas também à questão interna. Né? Então, às vezes, tem pessoas que têm um raciocínio um pouco mais lento para aprender. Né? Às vezes, na família, tem um irmão, um filho que aprende super rápido e o outro é um pouquinho mais devagar. Então, às vezes, tem comparações, né? Os pais, menina, mas por que você não aprende? Você é lerdo demais. Tu é muito lerdo, por que não aprende? Né? Igual sua irmã, igual o seu irmão. Né? Você podia fazer igual o seu irmão, olha aí, ó. Por que você não faz igual ele? Mas tu não. Né? Então, esses tipos de coisa vai entrando na pessoa, vai entrando em cada um de nós, né? E vai dificultando bastante. Então, assim, se a visão da pessoa sobre ela mesma, se o relacionamento dela com a família, o relacionamento no trabalho, o relacionamento social começa a ser afetado, então é hora, sim, de procurar ajuda profissional. Nem todo mundo precisa de terapia, vamos ser claros, né? Eu gostaria que todo mundo precisasse, gente. Ah, né? É muito bom para mim.
né? Mas, na realidade, nem todo mundo precisa, não. Algumas pessoas precisam de bons amigos. Outras pessoas precisam de uma boa família que dê suporte, né? Mas, Outras pessoas precisam, né, Fábio? Só te contando. Outras pessoas também podem ter uma amiga psicóloga e perturbar ela de madrugada, né? pois é. Então, assim, mas se acontece de algumas pessoas não têm bons amigos, tem pessoas que estão cercadas por pessoas com as quais ela não pode contar. Tem pessoas que estão Uhum. inseridas em família que não dá para contar com os familiares. Né? Então é hora de procurar, sim, uma psicoterapia. E mesmo a pessoa que tem bons amigos, mesmo a pessoa que tem uma boa família, um bom círculo de relações, é válido ela procurar, porque às vezes pode ter coisas que ela não queira compartilhar com aquelas Sim, pessoas, também por medo de críticas, de não ser compreendida, né? Então, mas afetou os relacionamentos, afetou todas as áreas da vida, ou quase todas as áreas da vida da pessoa, é hora de procurar um profissional. com certeza. Você estava falando sobre o apoio familiar. Eu queria compartilhar hoje, a minha filha, a Pietra, ela tem um cabelinho bem crespo. Depois eu vou mostrar que, na verdade, eu estou em transição e essas laces, ela me ajudam. A Pietra, ela tem um cabelinho crespo igual ao meu. Então, assim, você falando sobre palavras, sobre o apoio familiar, eu tenho procurado colocar na cabecinha dela que ela é linda com o cabelinho dela crespo. E tava bem embaraçadinho o cabelo dela, eu fui tirar as pontinhas hoje. Aí eu falei, olha, se alguém falar pra você que o seu cabelinho tá porque tá baixinho, que a mamãe cortou tá crespo, tá feio, você vem me falar que a mamãe vai lá dar um murro nele. Eu falei isso pra ela. Mas eu sentei sério mesmo, olhei no olho dela e falei, você é linda com seu cabelinho crespo. Mas eu quero um cabelo liso. Quando você crescer, você pode Depois a fazer uma gente procura. conversa, tá? Depois em off a gente conversa sobre o negócio de você ensinar a sua filha aí dando murro nos outros, tá? Mas sempre depois. E eu falei, olha, você precisa entender que você nasceu com esse cabelinho crespinho e você é bonita com esse seu cabelo. Muitas vezes a gente não apoia os nossos filhos em relação a isso. Ou então a gente cria os nossos filhos dentro de casa, você fala que seu filho é lindo, que seu filho é bonito. Só que lá fora, as pessoas lá fora, elas não vão tratar o seu filho como você trata em casa. Então é importante a gente frisar, principalmente para as nossas filhas, para que elas venham crescer com autoestima elevada. Então, eu sempre tenho falado para as minhas filhas: você é bonita do jeito que você é bonita com o seu cabelo crespinho, com o seu cabelo cacheado, como é o caso da Ana. Então, é importante a gente deixar bem frisado isso. Precisamos apoiar os nossos filhos, e não só os nossos filhos, as nossas amigas. Se você viu que uma amiga sua está bem arrumada, ela se vestiu, ela se preparou, porque na verdade eu acho que as mulheres elas se vestem para impressionar até as outras mulheres. Então, é importante a gente falar isso. Se você percebeu que a sua amiga está bonita, que a sua amiga se arrumou, não custa nada fazer um elogio. Porque eu cresci com essas palavras na minha mente das minhas amigas, das minhas colegas. E, tipo assim, eu já estava velha e eu cresci com essa coisa na minha cabeça. As palavras que elas falavam soavam no meu ouvido. Então, é importante a gente falar tanto para os nossos filhos, para as nossas amigas, nós como mulheres, como eu tenho falado sempre, seja a mulher que levanta a autoestima de outra mulher, seja a mulher que levanta outras mulheres, né? Tem alguma pergunta aí? Você consegue ver? Deixa eu botar meu óculos aqui. Deixa eu Gente, eu sei olhar. que ela vai brigar comigo, então, na verdade, eu queria dizer o seguinte, vou me retratar. Se alguém falar que você tá feia, você fala pra mamãe que a mamãe vai lá e vai dar um curso online de maquiagem pra ela. Foi isso que eu falei, tá? Melhorou. Então, tem uns comentários aqui em cima, né? A Fernanda falou que depois que aprendeu a aceitar a própria beleza, ela se sentiu mais segura para ir onde quiser e vestindo o que Sim, quiser. Né? A questão da verdade. autoestima, ela está muito ligada a isso, né? A gente fica com medo do julgamento alheio, né? Do que o outro vai Uhum. pensar, do que o outro vai dizer. Então, assim, às vezes até coisas simples, né? Qualquer tipo de brincadeirinha, às vezes para a pessoa que está com Sim, a baixa autoestima, aquilo não é uma brincadeirinha, é uma ofensa, né? Então, a gente verdade. nunca sabe como é que tá o interior da outra pessoa para poder sair falando as coisas indiscriminadamente. Quando a gente se aceita, né? Fica mais fácil, né, de lidar com A as questão de críticas. se aceitar, eu comecei a olhar para mim e pensei assim, poxa, meu cabelo é crespo, ele não vai mudar.
Eu sou gordinha, não vai mudar. Ou eu me aceito como eu sou e eu começo a disfarçar alguns defeitinhos. Quem viu aí, ó, gente, eu não tenho sobrancelha. Então eu tenho aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Eu não fico sem sobrancelha. Meu cabelo é crespo, eu não gosto muito do meu cabelo. Usa uma lace, você vai no salão, faz uma progressiva, né? Então, ou seja, são meios que você pode se aceitar, né? Porque tem coisas, como a Fê falou, tem coisas que não tem como mudar. Então, você tem que se aceitar e se tem algum, se adaptar ao seu corpo, se adaptar às suas qualidades, se adaptar àquilo que você acha que por exemplo, eu acho que eu acho mais bonito em mim são os meus olhos, então eu procuro focar neles. Porque se eu for olhar para minha barriga, eu vou chorar, né, gente? Então eu tenho que procurar enaltecer os meus próprias qualidades e procurar também, né? Se você não gosta de algo no seu corpo, você pode fazer também algo para mudar, né? É. E assim, O meu ó, marido tá falando aqui, tipo eu. Pode falar, Fabiana. colocou aqui também, ó, já estou ficando incomodada com as pessoas indiscretas, porque estou Sim, ficando muito magra, né? Então, o que que acontece? Que é o caso, a pessoa está emagrecendo muito e tem as pessoas indiscretas, né? Que às vezes uhum, fazem comentários indevidos. Gente, pessoas indiscretas, é, em alguns momentos é preciso dar uma resposta não indelicada. Mas eu não sei se vocês lembram daquele quadro, para quem é mais velho aqui, igual nós, né, da nossa idade, lembra sim, daquele quadro do Intolerância Zero? sim. É Eu a me cara do identifico cristão. muito, né? Porque eu sou intolerância zero na questão de pessoas indelicadas, né? Porque o Uhum. que acontece? Algumas pessoas são maldosas, sim, e ponto final. Sim. Não Tem tem pessoas explicação, que é não tem da explicação. natureza dela, né? É verdade. Isso. Então, assim, tem pessoas. Ah, mas por que que aquela pessoa é tão maldosa, gosta tanto de ofender as pessoas? Ela tem algum problema? Pode ser que tenha, mas pode ser que não. Pode ser que ela seja só má mesmo. E nada mais do que Sim. isso, né? Então, É, assim, pessoas uhum. más a gente tem que afastar, né? A gente tem que cortar. Então, assim, o outro às vezes pode achar, nossa, mas ela se afastou de mim, ela foi tão mal educada. Então, assim, não é mal educado, né? Ser mal educado, às vezes você se afastar da pessoa, cortar a relação. Né? Então, mal Uhum. educado é você deixar o outro dizer o que bem entender a seu respeito e quem vai sofrer é você mesmo. Né? Então, assim, Sim. as pessoas começam com comentários indelicados, bloqueia a pessoa, deixa de conversar, né? Não mantém relação, ela pergunta alguma coisa, faz de conta que tu nem viu o que ela perguntou, nem ouviu, nem leu. Gente, não tenho nem como negar e nem mentir, porque, como eu falei pra vocês, ela é minha psicóloga particular, amiga, né? Então, assim, o que ela falou isso, eu sou muito assim. Eu gosto muito, por exemplo, se alguém me ofender, eu sei que eu preciso melhorar isso, né? Eu prefiro cortar relações, mas é porque muitas vezes, não é porque eu deixei até de gostar dessa pessoa, que ela me fez algo, ou comentou alguma coisa, é porque eu quero estar bem. E muitas vezes, para a gente estar bem, a gente tem que eliminar algumas pessoas que têm certas atitudes com a gente, infelizmente. Esses dias, gente, porque, gente, eu não escondo nada, eu posto tudo, você já sabe aí. Eu postei, porque eu coloquei uma foto e uma pessoa comentou, falou assim: você pode fazer 1001 maquiagem que você vai continuar feia. Então, assim, a pessoa aqui que não é controlada, né? Eu fiz o print da conversa e falei, olha, a feiura externa, né, que é o rosto que você vê, aquilo que você vê, a gente consegue disfarçar com a maquiagem, com reboco, como é que eu faço, mas a feiura interna, como é o seu caso que eu disse para a pessoa, isso não tem jeito. Então, tem pessoas, infelizmente, que muitas vezes a gente precisa dar esse tipo de resposta. Não sei, eu fui muito educada, gente, vocês concordam? Quem viu, eu fui muito educada esse dia, não fui, Fabiana? Eu vi Eu até que você postou não isso, foi educada, foi educada. porque muitas vezes a gente tem que cortar essa pessoa porque ela vai fazer com outras pessoas. E tem pessoas que vão reagir de uma forma e tem outras que vão reagir de outra forma, né? Eu queria rapidinho aqui mandar um beijo para a Lupe. Lupe tá aqui. Lupe, prazer te conhecer, minha linda. Beijo para você. Dani tá lá no trabalho acompanhando. Acho que a Dani entrou escondido para ver, né? Gabi, Gleiciane, Gleice Machado, a Kézia. Um beijo para a Kézia e para a Fernanda. A Fabiana, ela selecionou algumas coisas aqui, eu tô tipo assim, com uma colinha aqui do lado, com as perguntas que ela vai fazer para mim, né? Então, é, às vezes você pode pensar assim, mas o que eles estão falando não tem importância. Gente, isso tem uma importância muito grande. Tem pessoas, tem mulheres vou dar um exemplo aqui.
Eu não me lembro de quantas entrevistas eu não fui. Saí de casa com o currículo na mão e eu não fui porque eu achei que eu não ia ser aceita. Eu me lembro que eu fui numa entrevista, quando eu cheguei, que eu vi as meninas vidas maravilhosas, eu voltei para casa. Mas, ou seja, quem me garante que eu não poderia ser efetivada naquela empresa? Então, tem pessoas que reagem de um jeito, tem outras que não. Tem mulheres, gente, que cometem suicídio por causa de uma palavra que a pessoa falou, né? Então é isso, gente. A Fabiana tá me controlando aí o tempo porque eu falo demais, né? Fala aí, Ó, teve Fabiana. uma Me pergunta corta aqui aí. da Dani. A Dani fez uma pergunta, querendo saber, né? Com uma amiga que está com problemas, e mesmo com palavras de incentivo para essa amiga, ela não melhora, né? É isso mesmo, né, Dani? Então, Dani, primeiro é preciso. Não sei se trata de baixa autoestima ou se é outro problema que ela tem, né? Mas, assim, é importante que você, como amiga, continue a motivá-la, a incentivá-la, mesmo que pareça que isso não está dando efeito, sabe? Porque se você parar, ela vai sentir falta. Mesmo que ela receba suas palavras positivas, e às vezes ela fica assim, ah, mas é fácil falar, mas para mim não adianta. Mas são as palavras positivas que ela tem. Se você deixar de falar essas palavras para ela, vai fazer muita falta e ela vai sentir falta. Então, assim, é preciso que ela queira se cuidar, né? É preciso que ela queira trabalhar nela aquilo que precisa ser trabalhado para ela se sentir melhor. Então, incentive ela, às vezes, né, a procurar, quem sabe, um psicólogo para conversar, se for o caso, né? Então, assim, mas a sua amizade, as suas palavras são essenciais. A gente chama isso de rede de apoio, né? São as pessoas, as coisas que nós temos ao nosso redor que nos apoiam. Então, você, como rede de apoio, positividade sempre, meu, é isso mesmo. Sim, Né? É importante continuar, né? Mas incentiva ela também, quem sabe, talvez procurar uma psicoterapia para quê? Para ela se conhecer melhor e, se conhecendo melhor, ela saber criar uma estrutura interna, criar ferramentas para sim, desenvolver habilidades para se sentir melhor, né? Mas continua, porque o incentivo, gente, a motivação, ela é sim. essencial, né? A autoestima, ela está em tudo. Se eu estou no meu trabalho, É, se eu estou trabalhando, eu preciso ter uma boa autoestima para poder desenvolver bem o meu trabalho. Se eu vou criar os meus filhos, eu preciso de uma boa autoestima para passar para os meus filhos o amor, o carinho que eles precisam. Né? Ah, mas eu sou só dona de casa. Só não, gente. Ser dona de casa é muita coisa. É mais do que muito trabalho fora de casa. Né? Então, assim, você precisa de boa autoestima para cuidar da sua casa, para limpar a sua casa, para fazer uma comida. Então, a boa autoestima ela é imprescindível em todas os nossos relacionamentos. No nosso casamento, se a gente está com uma baixa autoestima, a gente não quer tirar a roupa perto do marido, a gente fica com vergonha, né? A gente eu me lembro não quer quando. namorar com o marido, fica desconfiado, mas por que ele gosta É de mim? verdade. Né? Eu Então, me tá lembro em que tudo, essa a autoestima tá em semana, tudo. respondendo a Dani. Dani, assim que eu comecei a cuidar mais de mim, achar que eu era bonita, teve uma pessoa que foi essencial na minha vida, nem sei se ela está aqui online, que foi a irmã, a Débora. Ela, além das palavras que ela falava para mim, ela me comprava batom. Eu me lembro que foi a primeira vez, gente, que eu ganhei um shampoo para cabelo crespo. Ela comprou e me deu de presente. Então, muitas vezes você pode comprar um batom, né? Coloca lá na mesa da sua colega de trabalho, manda uma caixinha, manda essa semana, vou falar pra vocês, ó, tá vendo aqui, gente? Meu batom hoje tá correto, porque a Fabiana mandou um vídeo pra mim ontem, assim, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você coloca aqui no cotonete, ó, e vem. Ou seja, isso é uma dica, não é verdade, Fabiana? Eu falei, cara, eu não sabia que meus batons ficavam tudo torto. Ou seja, manda vídeo para sua amiga de autoestima, manda vídeo de maquiagem, compra um batom e deixa para ela, porque isso vai fazer com que ela comece a se cuidar. E eu me lembro que a minha irmã fazia muito isso por mim. Ela me dava maquiagem, na verdade elas me dão até hoje. A Esté, minha irmã, ela compra as coisas aí, eu adoro, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Minha irmã. Ou seja, elas sabem, elas estão sempre me incentivando, me dá pincéis, compra pincel. É algo que elas sabem que vai enaltecer, que vai me ajudar na minha autoestima. Então, assim, é importante também, além das palavras, você ter uma atitude dessa também que eu acho que é legal.
sobre Maria estava falando, assim que eu casei, eu era tão assim, tão enrustida que eu ficava uns 3 dias emburrada. E meu marido falava, você quer conversar? Você lembra disso, Cristiano? Dá um grito aí. É, Que lembra? Eu ficava emburrada porque eu estava para baixo. Gente, eu ficava quase 3 dias, ele tentando conversar. Você quer falar? Muitas vezes eu só chorava, né? Então, assim, é importante a nossa autoestima, ela melhora a nossa relação com os nossos filhos, com os nossos maridos, com a nossa casa. Você quer enfeitar a sua casa. Por exemplo, nós estamos na quarentena, quem me acompanha, eu boto foto quase todo dia. O povo pensa que eu saí para rua, mas eu fiquei, foi em casa mesmo. Porque a gente tem que ser feliz com a gente mesmo, né? Fala, Fabi. É muito importante cada um, né? Assim, vocês que estão assistindo a live, né? Cada um de nós, olhar para ver o que em qual aspecto da sua vida que a autoestima está relacionada, né? Então, assim, tem pessoas que têm uma baixa autoestima porque não se acham inteligentes o suficiente, né? Então, tem pessoas que têm uma baixa autoestima porque acreditam, têm uma crença que tudo dá errado para ela, né? Então, porque talvez ela tenha tido experiências ruins, que nem eu falei no começo, né? E ela generalizou. Então, assim, olhar o que é que te desmotiva, que te leva a ter uma baixa autoestima. É o físico? É a inteligência? É a questão financeira? É o relacionamento familiar, o relacionamento matrimonial? Então, sobre qual aspecto que você vê na sua vida que te leva a ter uma baixa autoestima, né? Então, pode ser quanto ao físico e pode ser a questões internas também, de relacionamento, a várias outras questões, né? Então, é muito importante desenvolver, né, habilidades para se ter uma adequada, uma boa autoestima, né? Então, a gente já falou, né, das comparações, das generalizações, de se aceitar como e ser realista também, né? A gente precisa ser realista, porque algumas coisas são possíveis de serem mudadas na nossa vida. Outras coisas não tem como mudar. Por exemplo, eu não tenho nem 1,60 m, eu sou um pouquinho de amarrar jegue. Não adianta eu ficar sonhando, né? Quando eu era adolescente, eu tinha isso, né? Que, nossa, eu queria tanto ser alta. Gente, não dá para ser alta, tem coisa que não dá para mudar, vamos ser realistas. Nem com salto dá para mudar, entendeu? Então, assim, algumas coisas de fato não dão para mudar. Mas outras são possíveis de mudar, né? Você pode estudar mais, você pode não desistir, desenvolver resiliência, que nem a gente falou no começo sobre a resiliência, para poder ficar mais forte, mais firme diante das adversidades, né? Então, correr mais atrás dos sonhos, não desistir facilmente. Tá se achando feio fisicamente, se arrumar, né? Às vezes não vai ficar a pessoa mais linda do mundo, mas vai ficar melhor do que estava. Então, é preciso aceitar a realidade também, né? E a questão do autocuidado envolve tudo. Envolve cuidado físico, envolve cuidar da mente, envolve se conhecer, cuidar das relações, né? Que quando a gente está com as relações destruídas, isso também fala muito sobre nós, né? Então, assim, para baixo também. Então, isso é muito importante, né? Outras coisas também que a gente pode falar que são importantes para desenvolver para uma boa autoestima, focar nas coisas positivas, né? Então, do ser humano focar nas coisas negativas, né? Sim, a gente só olha o lado ruim das coisas, né? Isso é um erro terrível, né? E estar rodeados, por exemplo, também de pessoas boas. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Então, tem relacionamentos que são tóxicos, né? Que só fazem mal. A gente está rodeado de pessoas que só nos colocam para baixo, que só nos criticam, mas ele é verdadeiro, né? Então, como eu já disse antes, desculpa, algumas pessoas não são verdadeiras, algumas pessoas são grossas. E ponto final, né? Então, é preciso estar próximo de pessoas que são boas, que são gentis com você, de verdade, que te colocam para cima, né? Então, várias coisas que nós podemos fazer para poder promover uma boa autoestima, né? Também que a gente pode fazer, valorizar as coisas pequenas do dia a dia. A gente tem uma tendência muito extremista, ou é 8 ou é 80, né? Então, ou eu consegui o emprego dos sonhos, ou então eu sou um fracassado.
né? Sim, Então, às vezes, para chegar no lugar onde a gente quer, tem um processo, né? Bem-vindo à vida. A vida é isso, é um processo. Então, às vezes, é preciso passar por uma caminhada para poder depois conseguir chegar onde a gente quer. E mesmo que não se chegue, a caminhada vai ajudar a gente a conquistar e a conhecer e a absorver muitas coisas, né? com Então, certeza. é importante valorizar cada passo na vida que a gente dá. É importante também saber cada conquista. É importante saber também que não é possível agradar todo mundo, né? Não. Tem Isso gente que é vai uma coisa continuar, que é tem gente que vai fatal. continuar me achando feia, mas eu vou continuar me achando bonita. Tem gente que vai continuar falando, né? E esse é o modo maduro da gente aceitar a vida como ela é, né? Eu penso dessa forma que você falou. A gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, podendo, lógico, melhorar algumas coisas. Outras não vai ter jeito, por exemplo, a minha barriga, só com a faca mesmo, se eu fizer uma cirurgia plástica nela. Então, ou seja, ou eu vou fazer abdominal ou faço a cirurgia. Como eu não tenho dinheiro para fazer a cirurgia, eu vou continuar com ela um pouquinho de tempo, né? Então, assim, são coisas que a gente pode fazer, não é verdade? É verdade. Tem mais E alguma você, pergunta aí? no comecinho você falou, Lili, sobre... Você começou falando, né, que antes você tinha uma baixa autoestima. Mas, assim, o que que você vê que na sua vida, para você, a sua experiência particular, o que que foi que... alguma coisa que te deu um clique, ou quais as coisas que te ajudaram a falar, não, eu tenho que cuidar de mim mesma? O que Então, que te ajudou isso? foi quando eu pensei, caiu a ficha minha seguinte. Eu não sei se está aqui, vou ver se a Aninha procura para mim, Aninha, aquele quadro que a sua tia Esther me deu, tem um quadro que diz assim: a gente nasceu para ser feliz. E eu falei assim, cara, um dia eu vou morrer e eu não vou viver nada das coisas boas aqui, entendeu? Então, assim, foi quando eu comecei a cair a ficha que eu nasci para algo. E eu não aceito, não vou nem. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu amo esse quadrinho, gente. Vou botar bem aqui na minha cara, ó. Tá vendo? Esse quadrinho diz tudo sobre mim, foi a minha irmã que me deu. Só que ele tá ao Ao contrário, né? Ó, contrário. é ao contrário. A gente existe para ser feliz. Então eu comecei a pensar em todo o tempo que eu vou ter aqui, né? E eu não vivi essas coisas. Então eu comecei a falar, cara, eu quero viver, eu quero viver as coisas boas. Assim, trazendo mais biblicamente, a Bíblia diz que Deus ele preparou o melhor dessa terra para nós. Então eu falei assim, eu não aceito ficar desse jeito. Eu comecei a ver que estava me prejudicando com o meu relacionamento com o meu marido, com as minhas amigas. Eu me lembro que as minhas amigas chamavam para ir para algum lugar, eu não ia porque eu achava que eu não tinha roupa, ficava emburrada. Então eu comecei a pensar isso. Eu quero ter algo de bom para quando eu ficar velhinha, ter histórias boas para contar. Mas o que mais assim me motivou a mudar foi o relacionamento. Porque eu vi que eu estava prejudicando o meu relacionamento. Eu tinha acabado de casar. Foi quando eu comecei. Quando eu conheci essa professora, eu estava mais ou menos um ano de namoro com o Cristiano. E logo em seguida eu casei. Então, o que foi a chave para mim mesmo nisso foi pensar dessa forma. Eu quero ter coisas boas para contar lá na frente. Eu quero viver, né? Hoje eu falo assim, eu gosto muito de viver, eu quero viver as coisas boas dessa vida. E foi isso que me fez, que abriu mais os meus olhos para mudar. Mas o principal mesmo foi essa minha professora. Gente, todo dia eu chegava na escola, ela falava da minha roupa. Na verdade, ela percebeu uma tristeza dentro de mim. Eu tenho certeza disso, que ela percebeu. E foi a pessoa que muito me ajudou muito, foi essa professora que eu conheci. Sim, a Que bom. Rosane. Já tá... Tem pessoas que são chaves, assim, na nossa vida, né? Então, assim, Sim, você colocou essa pessoa, né? Essa professora. Então, assim, para várias pessoas pode ser de uma forma diferente, né? Pode ser que seja uma pessoa, pode ser que seja uma situação, ou pode ser que seja uma construção de coisas que vai uhum, levando, né, a pessoa aí despertando para a necessidade de se aceitar, de sim, cuidar de si mesma, né? E de valorizar os pontos, as qualidades que ela tem, né? Então, assim, toda pessoa tem uma qualidade. Então, assim, nem que seja, mas eu não sei fazer nada, né? Fabiana, Lili, eu não sei fazer nada, né? Eu não tenho nenhuma habilidade. Então, assim, alguma coisa você sabe fazer, nem que seja algo simples e algo que a gente despreza, mas algo sim. você sabe fazer. Então, assim, ou você sabe cuidar bem dos seus filhos. Então, se você colocasse os seus filhos na mão de outra mãe, pode ser que ela não cuidaria tão bem deles quanto você cuida.
Pode ser que você saiba fritar bem um ovo, gente. Ah, mas todo mundo tem que Sim, saber fazer um arroz, todo mundo tem que saber fritar um ovo. Gente, tem gente que não sabe. eu não Tem coisa que sei. não é óbvia. Ela, minha filha. Né? Então, assim, quando eu falo de valorizar coisas pequenas, são coisas pequenas mesmo. Porque tem coisas que a gente acha que é óbvio, mas não é. Para muitas pessoas, tem coisas que não é óbvio. Né? Então, valorizar coisas do dia a dia. Então, isso é uma coisa que é extremamente importante. Né? Saber quais são. Né? É interessante depois colocar no papel, anotar quais são as qualidades. Né? Porque a gente acaba descobrindo coisas quando a gente anota que a gente nem pensava que poderia ser contado como qualidade. Gente, mas fazer isso aqui, eu vou colocar isso como qualidade, isso aqui é mais do que minha obrigação, sabe? Não, não é mais do que sua obrigação saber. É Você verdade. sabe fazer e tem gente que às vezes não sabe. Cada um tem a sua habilidade, né? Quando essa professora começou a falar para mim essas coisas, eu tinha mania de eu vestir uma roupa, colocar um brinco, alguma coisa, e se eu fosse para a igreja, fosse para qualquer lugar, e alguém olhasse para mim e fizesse assim, ó, que roupa é essa, meu pai? Eu Não, voltava para mim e vestia uma roupa. E nesse dia eu falei, eu vou experimentar. Gente, vou falar aqui para vocês. Tava tendo um congresso na igreja que eu congregava na Ceilândia, e eu fui com a saia longa, preta, me lembro como se fosse hoje. Uma camisa social fechadinha até aqui, coloquei uma gravata vermelha. Agora pense, gente. Sentei no banco, eu vi que as pessoas olhavam assim para mim, olhavam meio que torto, e eu falei, eu vou fazer um teste comigo mesmo. Se as pessoas rirem de mim, se falarem de mim, eu vou continuar. Então, resumindo, tudo começou essa mania de roupa, de estilo, foi nesse dia. Eu coloquei uma gravatinha vermelha, uma camisa social, e eu achei que eu tava abafando. Eu me lembro que eu entrei, todo mundo olhou para mim, algumas pessoas olharam assim para mim, e eu comecei a permanecer firme. Eu falei, eu não vou pestanejar, eu vou continuar com essa roupa, eu não vou voltar para casa. E dali eu não parei mais, né, gente? Agora alguém precisa me frear, né? Porque eu visto neon, eu visto blusa verde, coloco sombra verde nos olhos, alguém tem que me frear agora, né? Tá muito relacionado também à visão do outro, né? Então, assim, Sim. as pessoas te olharam. Pode ser que algumas pessoas te olharam e não gostaram do seu estilo. Na Outras verdade, olharam e falaram. na verdade, eu era tão amargurada que eu acho que as pessoas nem olhavam dessa forma para mim. Eu que olhava para as pessoas e achava que as pessoas estavam rindo de É mim. porque a Porque eu. maioria está na nossa mente mesmo. A Exatamente. gente tem essa tendência, né? Pessoas ansiosas, pessoas com baixa Sim. autoestima, né? Com um transtorno de personalidade social e fobia social, tem Sim. essa mentalidade de acreditar e de querer adivinhar o que o outro está pensando. Né? E geralmente não é Verdade. coisa boa, né? O que se passa dentro da cabeça das pessoas, né? Então, assim, eu não vou ficar imaginando, nossa, o outro tá achando que eu tô arrasando. Né? A gente geralmente imagina que o outro tá pensando coisas negativas. Né? E às vezes Sim. nem é. Às vezes tem até algumas pessoas que podem estar pensando coisas negativas, sim. Às vezes as Eu ainda, pessoas só olharam. ô, Fabiana, eu ainda acho que teve pessoas que estavam sorrindo para mim e eu achava que era sorrindo de mim, porque eu Sim. era muito complicada, né, gente? Essa é a Às verdade. vezes acontece da pessoa só olhar, passar o olhar por você e olhar, mas não tá nem pensando sobre você, tô com a cabeça em outro lugar. Né? Então depende muito do olhar, né, da pessoa, da forma como ela enxerga o outro, como ela enxerga a si mesma. Né? Isso influencia bastante. Lili, nós temos 8 minutos. Vixe, faça a última pergunta aí para mim, que nós conversa demais, não tem que marcar uma segunda live, né, gente? Quem gostou, quem É, tá gostando dessa live, comenta aí, compartilha se vocês querem que eu volte, porque eu falo demais, vocês têm que me aturar o ouvido aí. Fabiana vai fazer a última pergunta aqui, que nem deu tempo, né? Fala, Fabi. não, eu queria, assim, ouvir de você, que é uma pessoa que, né, você colocou, que passou esse processo de estímulo da autoestima, no dia a dia. Você acredita que, pronto, agora eu tenho uma boa autoestima, agora eu não vou mais ser abalada? Ou não? Você no dia a dia, você tem coisas que você precisa fazer para se estimular, para poder continuar Fabi, caminhando. eu ainda acho que eu ainda tenho algumas traumas, sim, só que eu aprendi a conviver, né? Porque é uma pergunta que o Cristiano comentou ontem, era o seguinte, no meu caso, eu me acho uma pessoa alegre, pra cima, eu visto o que eu quero, eu boto o cabelo que eu quero, eu boto foto com nariz de batata e eu acho que eu tô linda mesmo se alguém falar. Então, eu penso que eu ainda tenho alguns traumas ainda, eu vou morrer com eles, mas eu aprendi a conviver, né? Então, assim, eu aprendi a conviver com isso. Na verdade, algo que eu queria até falar aqui, fazer no finalzinho, que é essa música que eu canto muito.
Como é que é, Aninha? A música do Girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. Porque você tem que virar para as coisas ruins que têm te acontecido. Então, assim, no dia a dia eu não vou falar para você, não. Eu olho para mim mesma. Como naquele dia que eu fiz o vídeo, eu chorei muito quando eu fui postar o vídeo, porque eu lembrei de todas essas coisas, né? Então, assim, eu continuo, para mim, continua. Algumas coisas foram saradas, outras não. Algumas coisas me abalam, sim, porque eu sou humana, eu não sou, né? Eu não sou uma máquina, então assim, tem algumas coisas sim ainda que me abalam. Às vezes, ainda olha uma pessoa olhando meio torto assim, eu me lembro das coisas que aconteceu comigo, só que na verdade, de imediato eu olho, vejo e depois passo, né? Como aquele dia que eu ficava bastante tempo pensando naquilo. Inclusive, eu fiz essa pergunta para você até propositadamente, né? Até porque para a gente refletir sobre isso. Porque não, a gente não está construído, a gente não está pronto, né? Então, por mais que nós vivamos até os 100 anos de idade, a gente nunca vai estar pronto, a gente nunca vai estar fechadinho, construído. Então, nós somos um processo de construção, nós estamos em um processo de construção. Então, a cada dia vai surgir novos desafios, a cada dia vai surgir novos problemas que a gente vai ter que enfrentar, infelizmente, mas é a realidade, né? E a gente vai precisar de superar, de um jeito ou de outro, a gente vai precisar aprender a superar esses problemas, né? Então, assim, que a cada dia, cada um de nós, né, a gente possa ver o que precisa ser melhorado em nós, né? O que precisa ser mudado, porque novas lutas vão vir, novos problemas vão vir. E a gente precisa cada dia buscar recurso interno, recursos externos, para poder dar conta de vencer. No caso, uma ajuda profissional também, né? É verdade. Né? Então, procurar ajuda profissional, procurar ajuda da família, quando for o caso, de amigos, quando puder, né? Então, procurar tudo o que for preciso, gente, porque essa ideia, né, que ainda existe de que psicólogo é para doido, psiquiatra é para doido, o que não é, né? Então, se você quer estar bem, você tem que procurar tudo que tiver ao seu alcance para se sentir o melhor possível, porque isso vai te ajudar a construir uma boa autoestima, a construir resiliência para passar por todas as dificuldades que surgirem, né? E isso vai ajudar em todos os aspectos da vida. Temos quantos minutos aí, Fabi? 3. 5 minutos, né? 3? 3. Eu quero agradecer todo mundo que entrou, né? Quero agradecer a Fabi. Fabi, você tem me ajudado muito, você sabe disso. A internet não travou! Tá me devendo. Gente, tá me travou. A Fabiana, ela canta também. Tá me devendo um programa pra gente cantar junto, né? Quero agradecer você. Você sabe que você tem sido assim, essencial, importante na minha vida. Às vezes eu fico aí, gente, lá para umas 11 horas, meia-noite, Cristiano, você tá falando com quem? Eu falei, tô contando as minhas amarguras pra Fabiana. Só que quando isso chegar a minha conta, gente, de consulta com ela, eu tô enrolada, né? Então, quero agradecer a Fabiana. Vou deixar aqui nos stories o contato da Fabi. Ela tá atendendo online para quem tá precisando de ajuda, para quem precisa conversar. Então, não se acanhe. Eu quero finalizar essa nossa live dizendo: não tenha vergonha de pedir ajuda. E se você conhece alguém que está passando por isso, ajude essa pessoa. Faça como essa professora fez comigo. Ajude. Onde eu ia imaginar que hoje eu poderia estar falando sobre isso, né? Falando para outras pessoas sobre isso. Quero agradecer todo mundo que entrou. Quem está aí ainda, Dani? Vou falar que Dani é um perfil eliminador de peso. Lupe, quero mandar um Lupe novamente para ele. Caiane Carvalho. Tá isso. Eu vou falando aqui, gente. Se cair é porque eu tô agradecendo o povo, tá? Dani, Thaísa. A Cleuciane tá aí. Cleuciane me roubou o selo do Fábio Cunha. Gente, vou revelar aqui. Eu ganhei um selo do maquiador Fábio Cunha e ela me roubou. Mandar um beijo pra Kézia. Giovana Costa, Andressa. A Keila tá por aí também, a Keila. Cadê a Keila? Gente, eu tô seguindo aqui, eu vou botar pra cima. Fala aí, Fabiana. Raquel, se ainda estiver por aí, beijos. Gente, minha. Ó, se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever,
eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Gente, é isso. Beijo pra vocês. Eu amo essa música. Quando eu tô mal, eu canto essa música. Kézia, Lili, eu admiro muito a sua autoestima. 3 segundos